Olá, gente. Eu sou a Zóia. Como é que vocês estão? Então, no vídeo passado, eu fiz uma exposição sobre tendências pedagógicas de um modo geral, né? Aquelas tendências que você pode ou não ver nas escolas brasileiras, ok? Dessa vez, eu trouxe um material que trata dessas tendências pedagógicas na educação musical, tá? Hoje a gente vai falar de educação musical, que é minha área, né? Que eu trabalho com educação musical, sou musicista, professora de música, enfim, a gente vai tentar fazer um trabalho aqui de demonstração dessas metodologias de ensino musical eu acho interessante mostrar, né? Então, vamos ver se eu consigo compartilhar a tela, começar grande, depois eu vou para o cantinho e aqui vai ficar o texto, tá? Vamos ver se eu consigo. Eu estou compartilhando, vamos ver o que acontece. É, acho que é isso aqui. Vamos ver se é isso mesmo. É, tá, vou tentar compartilhar de novo que não está dando. Espera aí, calminha aí que vamos. Eu acho que vai dar certo. Eu acho que agora deu. Opa, estamos aqui. Então, o texto vai ser esse aqui, né? É um texto que eu peguei no Google Scholar, né? Muito provavelmente a autora não sabe que eu estou usando o texto dela, né? O trabalho dela, mas vamos dar os créditos, né? O nome da pessoa que escreveu esse trabalho é Diana Goulart, tá? Então, aqui nós temos Dalcroze, Orff, Suzuki e Kodály, tá? Semelhanças, diferenças, especificidades, tá? São esses quatro os principais pedagogos da educação musical do século XX. Enfim, uma coisa que precisa ficar esclarecido logo de início é que a educação musical ela também tem a sua vertente tradicional, né, que é aquela aulinha de piano clássica, né, que eu estudei inclusive, e a gente aprende a tocar, aprende a ler uma partitura e se a pessoa tiver talento, ela consegue compor alguma coisa, vai, mas enfim, o estudo é muito mecanicista, como toda a educação
musical, toda educação tradicional que pega outras matérias que não precisa ser a música, né? Você vai hum, trabalhar a música de uma forma mecânica, uma forma, enfim, tem muita questão envolvendo criatividade, é que vocês estão me entendendo, né? Então, aqui a gente já vai ver algumas metodologias que diferem um pouco dessa onda, né? Então, vamos lá. Aqui nós temos os princípios gerais, né? Objetivos, definição dos parâmetros analisados e comparação das abordagens. Eu vou me fixar, não no texto inteiro, né? Porque são 22 páginas, né? Então a gente precisa ser breve para dar conta disso aqui, né? Em um vídeo, né? Então, a questão aqui é a seguinte: vamos para os princípios gerais. Introdução, objetivos. Aqui, os objetivos são bem simples, né? O presente trabalho se propõe a investigar alguns aspectos da contribuição destes autores para a educação musical. São nossos objetivos descrever os princípios gerais de cada um dos 4 métodos, listar alguns parâmetros a se considerar para análise dos métodos, descrever a abordagem pedagógica de cada um deles para os diversos parâmetros musicais apresentados e comparar as abordagens destes parâmetros em cada método, classificando os pontos comuns, especificidades de cada um. Ou seja, vamos tentar entender o que eles fazem, né? Qual é a proposta de cada um, né? Então, é a seguinte: princípios gerais. Vamos começar pelo Dalcroze. E a euritmia. O que seria euritmia? Eu vem de bom, ritmia, ritmo. Então, ou seja, o Dalcroze e o bom ritmo, tá? Com 27 anos de idade, como professor do Conservatório de Música de Genebra, e já então um compositor reconhecido, Émile-Jacques Dalcroze constatou que os estudantes não conseguiam ouvir pela escuta interna ou mental a música que viam escrita na partitura impressa. Estes mesmos estudantes executavam o que liam de uma forma mecânica e pouco musical. Estas observações levaram Jacques Dalcroze a compreender que faltava aos estudantes a coordenação entre olhos, ouvidos, mente e corpo necessária para aprender o repertório. E principalmente para tocar bem. Assim, percebeu que o primeiro instrumento musical que se deveria treinar era o corpo. Isto foi em 1887. Em meados do século XX, diversas pesquisas confirmaram estas ideias. A kinestesia, kines,
movimento, poesia, consciência, ou seja, a consciência do movimento. E de fato, ou seja, é de fato o sexto sentido, né? Na infância, todos os sentidos recebem informações da kinestesia. Por isso é que as crianças estão sempre se movimentando, estão explorando o mundo e construindo os mapas mentais que serão usados pelo resto da vida. Euritmia significa literalmente bom ritmo. De bom, ritmo, fluxo, rio, o movimento. A euritmia de Dalcroze estuda todos esses elementos da música através dos movimentos, partindo de três pressupostos básicos. Ou seja, em vez de você simplesmente só ler a partitura e tocar o que está escrito, é interessante que todo o aprendizado comece no corpo, você sentindo a música e demonstrando a música através do corpo. Ou seja, é literalmente o corpo falando através da música, através daquilo que você escuta, através daquilo que você sente, tá? Então, aqui ele começa dizendo que todos os elementos da música podem ser experimentados, vivenciados através do movimento. Por exemplo, você está querendo mostrar que um som é agudo, você pode se esticar, quando ele está no grave, você pode se agachar, quando aí o som vai, você dança, você gesticula, você pode fazer, ou seja, você pode representar tudo através do corpo, né? O teu corpo é uma máquina de se expressar musicalmente. É basicamente isso. Então, todo som musical começa com o movimento, portanto, o corpo que faz os sons e é o primeiro instrumento musical a ser treinado. Então, a partir do momento que você começa a expressar essa música através do movimento corporal, você começa a representar os sons, você também consegue emitir esses sons através de palmas, estalos, aquelas coisas de aquele bate de rosto, é, percussão, assobios, tudo. A gente é capaz de produzir vários sons de diversas partes do nosso corpo. O nosso corpo todo é capaz de emitir som, né? Então, aí, por fim, o terceiro item, né, que é interessante, há um gesto para cada som e um som para cada gesto, cada um dos elementos musicais, acentuação, fraseado, dinâmica, pulso. Minhas gatas, andamento, métrica, pode ser estudado através do movimento. Então, o que é uma acentuação? Acentuação é quando você tem, por exemplo, um ritmo binário, você acentua normalmente o primeiro tempo, tá, 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 três tempos,
tá, 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 tá. Por aí vai. Fraseado é quando você tem uma conclusão melódica e define a quantidade de frases que uma música tem. Por exemplo, marcha, soldado, cabeça de papel. Se não marchar direito, vai preso no quartel. A gente tem umas 4 frases aí, frases musicais. Marcha, soldado, é uma frase. Cabeça de papel. Se não marchar direito, vai preso no quartel, né? Dinâmica, que é fraco, forte, fraco, ou seja, aqueles sons que você põe força ou suavidade, que faz esses contrastes de forte e fraco, e é o que, por exemplo, nas artes visuais é o claro e o escuro, sombra e luz, né? Então, nós temos também na música essa representação visual muito interessante, que é o forte ou fraco, né? O pulso, que é pá, 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 pá. Andamento, que é rápido, lento, né? Métrica, enfim. Você pode representar tudo isso via corporal. E aqui é bom que a pessoa esclarece que muita gente pensa equivocadamente que a euritmia é uma espécie de dança ou de ensino de movimentos bonitos. Na verdade, os movimentos usados na euritmia são improvisados pelos alunos e não propostos pelo professor. A dança é uma arte em si mesma. A euritmia é um meio para se atingir a plena musicalidade. Então, não é o professor que vai dizer assim, se agacha, levanta, faz isso, faz aquilo. Não, é a criança que tem que sentir a música que ela está ouvindo e é, ela pensar no que, como é que ela vai representar isso musicalmente no corpo dela. Como é que ela vai expressar essa musicalidade no movimento. Ela que vai fazer isso, não é o professor que vai dizer faz assim, faz assado, entendeu? É a criança, o aluno, tá? É, então, o professor que usa a metodologia de Dalcroze costuma pedir aos alunos: mostrem-me o que vocês estão ouvindo, em vez digam-me o que vocês estão ouvindo. Então, em vez do aluno falar, eu estou ouvindo nota sol. Não, não é isso. O aluno tem que mostrar essa coisa, o que ele está ouvindo, como ele está ouvindo, né? Ou seja, mostrar corporalmente o que ele ouviu, não dizer o que ele ouviu, tá? Não trata, aqui não temos essa coisa de dizer, levantar a mãozinha e dizer, olha, isso eu sei. Não, faz, tá? Faz o que você está ouvindo. É isso.
E como a música é arte não verbal, é este universo sem palavras que deve ser explorado durante as aulas e workshops. Há muita atividade física, muito movimento enquanto se ouve a música tocada pelo professor, geralmente improvisando ao piano. Então, o professor, aluno, todo mundo vai ter que improvisar aqui, né? Nestes jogos e brincadeiras rítmicas, os alunos se envolvem e aprendem a aplicar nas aulas e nas suas performances os conceitos ali vivenciados. Sempre que possível, usam a demonstração ao invés da narrativa oral. Aqui tem um traço importante, porque é o seguinte: a, a música, onde é que está o que eu estou querendo mostrar aqui? Aqui, como a música é arte não verbal. Porque, na realidade, o que você tem de música mesmo é o que o instrumento faz, né? A parte vocal e tem letra, isso aí já é poesia, já é literatura, já é qualquer coisa que vocês queiram definir, né? Mas a música é o que não necessita de uma letra, né? Ou seja, a letra não é, assim, já foi. No passado já foi uma coisa muito importante para a música ter letra, né? Mas a partir do momento que a música começou uma emancipação como arte, né? Ou seja, ela passou a ser uma arte emancipada, ou o pessoal chama de arte pura, né? Porque ela funciona sozinha, ela não precisa de um, agregar outras artes para ela existir, né? Então ela existe até mesmo se for um tambor solitário, né? Ou seja, até mesmo um tambor solitário, só ele tocando, já é música, né? E então a gente tem que pensar na música de uma forma despojada dessa coisa que se criou na mídia, que tem que ter letra, tem que ter ritmo, tem que ter não sei o quê, tem... Enfim, vamos pensar na música atomisticamente, inclusive, né? Ou seja, o que é mais básico uma música existir? Som, somente isso. E é o som que a gente vai demonstrar aqui nessa metodologia. Som. É o som e o seu corpo conversando. Basicamente isso. Então, por isso que quando a gente fala que a música não é necessariamente verbal, ela é o que é, tá? E aqui ele fala que a mesma ideia se aplica à formação de professores para o método. Tentar aprender o método da Dalcroze somente através da leitura é o mesmo que tentar aprender a nadar somente através da leitura. Então, para você aprender o método Dalcroze, o professor que vai aplicar, ele também tem que saber usar a ferramenta em si mesmo, né? Ou seja, ele não...
Não é uma coisa que leia esse livro que você vai aprender a trabalhar com tal prosa. Você simplesmente tem que fazer a aula, tem que fazer os movimentos, vai ter que participar do processo, né? Então aí nós temos essa situação que é importante destacar, né? Então, assim como você não consegue dizer, leia esse livro para aprender a nadar, aprender a jogar futebol, não dá para você ser um professor aplicando a técnica do Dalcroze apenas lendo livrinho. Você tem que saber executar a aula, saber lidar com essa questão expressiva da sua musicalidade no seu corpo, tá bom? Essa é a ideia. Então, o Kodai e o Orff, que são dois que nós vamos trabalhar aqui, vamos falar agora, eles tiveram muita influência do Dalcroze, mas só que é claro que eles agregaram elementos nessa história, tá bom? Eles continuam trabalhando essa questão corporal, essa questão da vivência, da sonoridade através do corpo, eles continuam lidando com tudo isso. Só que com algumas coisinhas a mais que veremos agora. Então, o Kodály e o folclore húngaro. Em 1905, Kodály iniciou suas pesquisas sobre o folclore húngaro com o apoio e incentivo do folclorista Béla Vikár. Mais tarde, realizou, junto com Béla Bartók, várias viagens ao interior do país para registrar as músicas folclóricas em seu estado puro, original, conforme cantadas pelos camponeses. Ou seja, Villa-Lobos fez algo parecido aqui no Brasil, quando ele esteve fazendo uma peregrinação pelo país, né? Recolhendo esse repertório folclórico do país. No caso do Brasil, é riquíssimo. Eu imagino que na Hungria também tenha uma riqueza musical bastante grande, né? E eles saíram ali recolhendo esse repertório, conversava com o camponês, você conhece uma musiquinha que você cantava na infância, uma música que você canta enquanto está trabalhando, uma música que você canta não sei aonde. Daí o camponês começava a cantar, começava a, a produzir essa coisa, e eles ali iam anotando a música, escrevendo a partitura da música, de ouvido, né? Fazendo aquilo que a gente faz em ditado na faculdade, né? E aí eles iam fazendo esse processo de entrevistar mesmo os camponeses e descobrir esse repertório que os camponeses possuíam, né? A ideia que eu li há um tempo atrás que diz que a preocupação deles era imaginar que as pessoas iam ter a imagem da música húngara como a música cigana. Será que os húngaros só fazem música cigana? Então eles foram tentar descobrir isso. Pelo visto,
não é só música cigana, né? Então temos outras músicas acontecendo na Hungria, além da música cigana. Então é isso que eles foram tentar descobrir, foram fazer um rolê, um mochilão para recolher esse repertório folclórico, de preferência com os camponeses, porque eles achavam que os camponeses tinham aquele estado de natureza, né? Aquela coisa e sofreu pouca interferência de outras culturas, né? Assim como alguns indígenas, se a gente for procurar, por exemplo, o que eles conhecem de música deles mesmos, né? É o que temos de semelhante a fazer aqui nesse momento, né? Ou seja, ir atrás desse pessoal que teve menos influências externas e mostrar um repertório autêntico, né? Basicamente isso. Então, essas viagens não só levaram à descoberta da canção folclórica genuína da Hungria, mas também geraram um aperfeiçoamento de métodos sofisticados, acadêmicos, detalhados e científicos para gravar, editar e classificar estas canções de acordo com suas características próprias. Uma curiosidade: Ricard foi o primeiro pesquisador em todo o mundo a utilizar em seus trabalhos o fonógrafo de Edison, registrando as canções em cilindros de cera. Olha só que interessante. Tecnologia. Músicos gostam de tecnologia, gente. Olha que surpresa. A gente ama tecnologia, tá? Músico que é músico adora umas paradas desse tipo. Uma coisa, olha, dá para gravar o som, olha que maravilha. A gente ama, tá? A questão que a gente precisa entender também, né, é que se você for analisar, por exemplo, a questão da música erudita, né, aquela música clássica, a única tecnologia disponível era o próprio instrumento musical, né? Então, agora, claro que eu acho que quando o músico via um instrumento, um aperfeiçoamento qualquer, com uma possibilidade de ser mais fácil de afinar, ser mais tranquilo quanto a essa questão de manejo do instrumento, enfim. Eu acho que todos eles vibravam, né? Todos eles davam, né? Ficavam bem felizes. Eu ficaria, né? Se eu, enfim. É, então, isso é o que a gente chama também de etnomusicologia, tá? É, e uma consequência natural da pesquisa de Bartók e Kodály foi o desenvolvimento da música nacional baseada no folclore, e principalmente um sistema de educação musical que utiliza a música folclórica como base e que, na realidade, transformou a vida musical e cultural da Hungria.
Kodai achava que a música tinha que ser para todos. Por isso, dedicou-se com determinação a tornar a música uma linguagem compreensível para todo húngaro, tornando a música parte integrante da educação musical, da educação geral, né, no caso. Aqui nesse quadrinho, é interessante que a pessoa colocou é um lembrete, né? A educação musical começa 9 meses antes do nascimento. Zoltán Kodály, citado por Ian Guest em aula de 1994. Ou seja, o que ele quis dizer aqui é que, a partir do momento que a mulher sabe que está grávida, a educação musical já começa ali. Coloque música, seu bebê, que ainda é um projetinho, ouvir, tá? É isso que ele está querendo dizer aqui. Ian Guest é um professor de música que utilizava muito o método Kodály, e, se eu não me engano, ele veio morar no Brasil, inclusive, né? Então, aqui ele começa: a música é uma manifestação do espírito humano, similar à língua falada, e os seus praticantes deram à humanidade coisas impossíveis de dizer em outra língua. Se não quisermos que isso permaneça um tesouro morto, devemos fazer o possível para que a maioria dos povos compreenda esse idioma. Então, a ideia central do Kodály era, primeiro, recuperar essa questão do folclore húngaro. E, segundamente, ele queria colocar a música em todas as escolas da Hungria. 100% das escolas deveria ter aula de música. Villa-Lobos defendeu isso aqui no Brasil, tá? Villa-Lobos defendeu isso aqui no Brasil. E não sei se foi inspiração do Kodály ou o que aconteceu, mas o fato é que há semelhanças entre Kodály e Villa-Lobos nesse quesito pesquisa e difusão do conhecimento, do resultado dessas pesquisas, tá? Então, o Kodály acreditava que a música se destinava a desenvolver o intelecto, as emoções, peraí, e toda a personalidade do homem. Não podia ser um brinquedo, um luxo para uns poucos escolhidos. Música é um alimento espiritual para todos. E, por isso, ele estudou uma forma de fazer com que todos pudessem ter acesso à boa música. Com boa música, bom, podemos discutir isso, né? O que é boa música. E levou esta ideia à frente como uma verdadeira missão, né? Como ele queria se comunicar com as grandes massas, sempre insistiu na tonalidade, harmonias consonantes, em ser facilmente compreendido.
não aderiu às correntes como o dodecafonismo, nem às técnicas eletrônicas de composição. Ele buscava o novo dentro do simples, não na complexidade. Bom, o coleguinha dele, o Bela Bartok, já foi um pouco diferente. O cara quis explorar novidades, né? Nós vamos nos concentrar no Kodály, tá? Ele que criou o método. Então, ele sustentava que a música, assim como a linguagem e na literatura, um país deve começar com uma língua musical nativa, musical mother tongue, e para ele era a canção folclórica, e através dela ir expandindo até alcançar a compreensão da literatura musical universal, ou seja, comece pela sua aldeia, beleza? É, o Villa-Lobos, realmente, quando ele pensava em colocar a música nas escolas, era para cantar justamente as músicas do folclore brasileiro, certo? Então, considerava o canto como fundamento da cultura musical. Para ele, a voz é o modo mais imediato e pessoal de nos expressarmos em música. Mesmo o acompanhamento harmônico é feito por vozes, pois o método enfatiza o canto coral. Aqui no Brasil, o Villa-Lobos trabalhou com canto orfeônico. A gente pode discutir depois, né? O canto não é apenas um meio de expressão musical, mas ele ajuda no desenvolvimento emocional e intelectual também. Para ele, quem canta com frequência obtém uma profunda experiência de felicidade na música. Será? Não sei. Tem vezes que eu canto e choro, pode ser, né? Pode ser que as músicas húngaras sejam mais alegrinhas também, possibilidades. Através das nossas próprias atividades musicais, aprendemos conceitos como pulsação, ritmo e forma da melodia. De novo, o prazer desfrutado encoraja o estudo de instrumentos e a audição de outras peças musicais. Ele não era contra o aprendizado de um instrumento e não achava que o canto devia suplantar a instrução instrumental. O que ele insistia é que o canto deveria preceder e acompanhar o instrumento. Ou seja, na realidade, antes de você tocar o instrumento, você tem que primeiro dominar o canto. Por quê? Porque o canto, para cantar afinado, você precisa tipo, você precisa ouvir o que você está cantando, você precisa ouvir o outro. Cantar é uma coisa que é, é um processo imitativo, né? Assim como falar também é imitação, né? Falar, ou seja, você aprende a falar porque você ouve pessoas falando. Você aprende a cantar porque você ouve pessoas cantando. Então, o instrumento, ele meio que é como se você colocasse o carro na frente dos bois, como se você estivesse começando a ler através de algum livro do Aristóteles para depois começar com uma cartilha.
mundo suave, caminho suave, né? Então fica um negócio meio estranho. Então, para ele, a lógica natural das coisas é você cantar primeiro e tocar depois, tá? Então, dizia o seguinte: temos que educar os músicos antes de formar instrumentistas. Então, o músico ele tem que nascer antes do pianista, antes do violinista, antes do percussionista. O músico sempre nasce antes, tá? Isso aí é básico, isso aí é elementar para a compreensão do pensamento do Kodály, tá? Então, seu ouvido vai se desenvolver somente se suas primeiras noções de som são formadas a partir de seu próprio canto e não conectadas com qualquer outro estímulo externo, visual ou motor. A habilidade de compreender música vem através da alfabetização musical transferida para a faculdade de ouvir internamente. A maneira mais efetiva de se fazer isto é através do canto, tá? Aqui. Então, embora não tenha escrito nenhuma teoria educacional sistematizada, nenhum método Kodály, assim, né, entre aspas, ele tinha uma concepção pedagógica bem clara e produziu material. Coletou e sistematizou canções folclóricas, criando também arranjos a duas e três vozes para implementá-la. Uma premissa fundamental de Kodály é que a música e o canto deviam ser ensinados de forma proporcional a proporcionar experiências prazerosas e não como um exercício rotineiro e maçante. Tanto o material para estudo musical deve ser compreensível e ter qualidade artística, tá? Ou seja, não é porque você vai fazer uma aulinha ali que o negócio tem que ser chato, tem que ser desprovido assim de graça, né? Ou seja, eu acho que qualidade artística aí é a questão da graça, daquele toque interessante, diferenciado, tá? Então, Kodály concluiu, a partir de extensa pesquisa, que criança não consegue ouvir nem reproduzir os semitons. Portanto, o sistema pentatônico é o ideal para aprender a cantar afinado por causa da ausência dos semitons. Depois de bem familiarizados com a escala pentatônica, os alunos podem facilmente compreender a inclusão dos semitons e então reproduzi-los. Então, ele começou a fazer uma percepção, né? Porque às vezes você vê uma criança desafinando, né? Isso é uma preocupação que eu tenho quando eu vejo, por exemplo, esses festivais esses programas de calouros com crianças, e eu sinto que tem crianças ali que o pessoal força para a criança cantar umas músicas assim, num tom muito alto, ou com uma potência vocal muito forte, aquilo ali, sabe? Eu não sei se isso não prejudica mais do que qualquer outra coisa. O que que fizeram para aquela criança cantar daquele jeito, entendeu? Seu Kodály, ele queria que a criança, ou seja, o método
Tinha que ser um negócio suave. Então, se a criança estava desafinando, é porque ela não tinha condições de cantar aquela música. Mas se você colocar uma música com uma escala mais confortável, quem sabe, né? Uma escala que exija menos e de preferência com pouquíssima extensão vocal, até porque a criança está com uma corda vocal fininha ainda, ainda não desenvolveu as pregas vocais direito, né? Ou seja, ainda está tudo muito fininho, muito delicado, então é melhor. E na infância, por favor, não forcem a barra com as crianças para elas cantarem coisas assim de adulto, assim. As canções folclóricas são legais porque elas exigem pouco, são bonitas e não destroem garganta de ninguém, tá? Então, isso baseado na pesquisa que ele fez, né? Ele deve ter trabalhado com não sei quantas crianças e ele percebeu isso. O solfejo é sempre relativo. Kodály utilizava o dó móvel com as mesmas sílabas do monge Guido d'Arezzo, século XI. Cada nota em relação à melodia como um todo. Tem um papel, função diferente que se fosse uma nota sozinha, separada do contexto. Assim, o solfejo baseado na tônica já introduz desde cedo o conceito de função harmônica. Ou seja, na realidade, ele colocava todas as escalas, ele começou com dó. Só que você podia fazer uma escala de sol começando com dó do mesmo jeito, mas assim, só para a criança entender a mudança da escala, mas não que ela tenha que mudar naturalmente o som, o tom, entendeu? Então, isso na hora de solfejar. Ainda que isso seja necessariamente explicitado numa primeira fase, a associação de gestos manuais com a altura das notas, mano solfa, ele tinha assim quase como se fosse, era parecido com Libras, porque tinha o dó, eu não me lembro exatamente como é que eram os sinais que você faz para significar essas notas, mas é basicamente isso. É como se fosse Libras, mas só que para nota musical, que na realidade não funciona como Libra, mas é um gesto manual que você faz para indicar a nota que você está pedindo o aluno cantar, tá bom? Ligando um som, um movimento corporal e é um possível sinal de influência de Dalcroze. O Kodály utiliza também o sistema de leitura e escrita de John Curran, que dispensa o pentagrama e usa as letras iniciais DRM combinadas com o valor rítmico das notas. E por aí vai, né? Agora, o Orff e o Schubert. Nascido em 1895 em Munique, Karl Orff começou a estudar piano aos 5 anos de idade,
sob orientação de sua mãe. Na escola, interessou-se vivamente pelas línguas clássicas, poesia e literatura. O seu treinamento musical formal foi feito na Académie der Kunst, em Munique. Schoolwork, eu acho que tem a ver com o trabalho, né? Vamos ver o que significa isso mais tarde. Que tem um númerozinho aqui, deve ter no rodapé o significado. Para quem não sabe, o Karl Orff é o compositor daquela música famosa Carmina Burana. E ele tem um método. Além de ter feito aquela música maravilhosa, ele tem um método. Então, em 1923, conheceu Dorothy Gunther, e das conversas com ela surgiu a ideia de fundar uma escola onde se treinasse a música elemental. Música que não é abstrata, mas uma integração dos elementos na linguagem falada, ritmo, movimento, canção e dança. No centro de tudo está a improvisação, o instinto que as crianças têm de criar suas próprias melodias, de explorar sua imaginação. E uma música em que todos são participantes e não apenas ouvintes. A Gunther Schule foi inaugurada em 1924 em Munique. O trabalho de Orff é baseado em atividades lúdicas infantis, cantar, dizer rimas, bater palma, dançar e percutir em qualquer objeto que esteja à mão. Balde, panela, lata, caixas, mesa, tudo é instrumento musical, gente, tá bom? Então, esses instintos são direcionados para o aprendizado, fazendo música e somente depois partindo para ler e escrever. Da mesma forma como aprendemos nossa linguagem, ou seja, ele também trabalha com essa questão de primeiro faz, depois lê, depois, enfim, primeiro aprende a lidar com o seu corpo, com a ferramenta que é o seu corpo, que é a sua voz, que é seu material próprio, né? E depois a gente passa para instrumento, depois a gente passa para leitura, faz o processo que a gente faz quando a gente vai aprender a ler, né? A gente primeiro aprende a falar, aprende a conversar, aprende significado das palavras, não sei o quê e tal, aprende a construir frases. E quando a gente estiver maduro nessas questões, aí a gente aprende a ler, não é mesmo? Ou a gente aprende a ler antes de saber falar. Por mais prodigiosa que uma criança seja, elas aprendem a falar primeiro, para depois aprender a ler. Então, aqui também nós temos essa escala de aprendizados, né? Primeiro a gente aprende a ouvir, aprende a cantar, aprende a batucar nos lugares. Aí, por último, assim, lá pelas tantas, a gente aprende a ler a partitura, tá? Então, esses instintos são direcionados para o aprendizado, fazendo a música somente depois, partindo para ler e escrever. Da mesma forma como aprendemos nossa linguagem, que eu já tinha lido. Orff busca desintelectualizar e destecnizar o ensino da música, acreditando que a compreensão
deve vir depois da experiência. Esta, sim, a base do processo. Ou seja, quase a mesma coisa que a gente viu anteriormente, né? Então, aí ele coloca poemas, rimas, provérbios, jogos, ostinatos, canções, lanças usadas como exemplos e como material básico, podem ser tradicionais, folclóricos, composição, originais, falado, cantado. O material pode ser acompanhado por palmas, batida com os pés, baquetas, sinos, e também tem o instrumental orfe, né, que é um grupo de instrumentos musicais que o pessoal utiliza muito no método dele, né, para trabalhar com o método dele. O xilofone do orfe tem pandeiro, triângulo, sininhos, enfim. Então, a experiência melódica parte da terça menor para a pentatônica. Então, você vai trabalhando com terças, faz aquele processo que o Dali também fazia, né? Que começar com um tipo de escala que, de acordo com a experiência que ele fez, mostrou-se mais confortável para a voz infantil e de quem está iniciando, né, sem sacrifícios, né, ou seja. E aqui ele começa, destina-se a todas as crianças, não buscando os talentos privilegiados. Esse negócio de talento, dentro dessa nova perspectiva que a gente tem de música, assim, não existe. O que existe é trabalho, né? Ou seja, você às vezes você começando a estudar um piano, daí o professor às vezes vê aquele tipo, né, que cobra uma coisa que você ainda não está maduro para fazer, e aí você começa a se frustrar e você começa a achar que você não leva jeito para o negócio. E aqui esses métodos aqui que a gente está vendo aqui até nesse momento é, é basicamente uma forma de você trabalhar a questão musical de uma forma lúdica, explorando a criança com todo o potencial que ela tem, né? Ou seja, crianças são crianças, né? Aqui a gente trata a criança como criança, tá? Criança é criança. Então, não é à toa que essas metodologias surgiram mais ou menos na mesma época que aquelas metodologias que eu falei, de escola nova, escola renovada, né? Aquela coisa que a partir dali as crianças começaram a ser tratadas como crianças. E aqui também nós estamos trabalhando com métodos que tratam crianças como crianças, tá bom? E aqui as aulas têm um ambiente não competitivo, onde uma das maiores recompensas é o prazer de fazer boa música com os colegas. Ou seja, essas leituras que esse pessoal está fazendo aqui são todas leituras de trabalhar a música de uma forma cooperativa e coletiva.
tá? Aqui, a partir daqui eu não vou ler todo o texto, né? Porque eu já estou ficando meio. Então, a improvisação é introduzida ao longo dos primeiros estágios, de forma orientada, controlada. Então, aqui ele começa a falar que você começa primeiro orientando as crianças com esse negócio do improviso, né? Aí depois coloca duas crianças improvisando juntas, daí coloca três. Aí você vai fazendo uma espécie de mini bandinha, né? Então, você vai trabalhando isso, o improviso, faz faz música coletiva, todo mundo improvisando junto, né? Enfim. E por último, nós temos o Suzuki. O método foi desenvolvido pelo Dr. Shinichi Suzuki nos anos 1940, inspirado na observação da maneira como as crianças aprendem a língua materna na primeira infância, através da habilidade de comunicação entre os pais e a criança. Então, toda criança japonesa fala japonês. Nossa, constata Suzuki. Aqui no Brasil, toda criança brasileira fala português. Ou a gente já fala brasileiro? Fica a questão, né? Este é o exemplo mais bem-sucedido de processo de aprendizagem, pois tem 100% de eficiência, não há quem não aprenda, exceto raros casos excepcionalmente patológicos, referindo-se ao seu método. Suzuki afirma que não fez nada mais do que uma adaptação dos princípios de aprendizagem da língua materna à educação musical. Vejamos alguns desses princípios: motivação, alegria e autoconfiança, aprendizagem dentro do ritmo de cada um, respeitando as dificuldades, começa engatinhando, depois dá pequenos passos, né? Aprende com o objetivo de usar no dia a dia esses conhecimentos e imitação dos modelos que estão sempre disponíveis. Os professores não se cansam de repetir, jamais demonstrando cansaço ou irritação. Aqui, os professores que usam o método Suzuki têm a forte convicção de que toda criança tem um potencial ilimitado e o estudo da música deve enriquecer toda a vida da criança e fazer dela um ser humano mais completo. Suzuki busca o amplo desenvolvimento da criança, expandindo sua capacidade de aprender, apreciar e descobrir a alegria da música. O trabalho desenvolve a atenção global da criança e suas sensibilidades auditivas, visuais e kinestésicas. Já vimos o que é isso, né? Movimento. A observação visual e auditiva de modelos é preferida à explicação verbal. Depois que a criança já adquiriu as habilidades mais básicas no instrumento, é que se introduz de forma criativa e adequada à idade e maturidade de cada um a teoria musical e a leitura.
Enfim, só que, pelo que eu vi, o Suzuki ele trabalha mais essa questão da imitação, né? Ou seja, a pessoa toca o instrumento na frente da criança e a criança vai lá e tenta copiar o que ela está vendo e ouvindo, né? Então, aí tem uma coletânea de músicas que as crianças vão aprendendo logo no primeiro dia de aula, e que tem que estudar em casa. Eu acho que dos quatro que a gente trabalhou aqui, eu não sei se eu considero o Suzuki um dos melhores, não, mas dos mais interessantes. Mas há quem curta. Eu acho que funciona muito bem assim para instrumentos como flauta doce, que geralmente são instrumentos que você começa uma musicalização por eles, né? Então, enfim. Mas eu gosto mais de trabalhar assim, eu tenho mais simpatia pelos métodos anteriores, eu confesso. Agora, quanto à questão da patologia que foi dito aí, há quem diga, eu nunca conheci uma pessoa assim, mas o Oliver Sacks, no livro Alucinações Musicais, ele conta casos de pessoas que sofrem de um problema chamado amusia. Seriam pessoas incapazes de reconhecer a diferença entre uma música e outra. Nunca conheci ninguém que fosse desse jeito, assim. Mas deve ser muito triste. Eu não consigo imaginar minha vida sem isso, sem música. E aqui, quando você vai fazer uma definição de parâmetros, né, o que que você vai analisar em cada método, né? Quando você vai trabalhar a educação musical, você vai ter que se atentar para esses parâmetros para saber o que está acontecendo ali na sala de aula, o que está acontecendo com essa relação de professor-aluno, tá? Então, o primeiro parâmetro que nós temos que analisar é a musicalização. Diz respeito ao relacionamento do aprendiz com a essência da música. Trata-se da forma como é vivenciada a experiência musical, independente de execução ou teorização. É o objetivo mais básico de cada proposta educacional. Será que este método está produzindo isso aí? As crianças estão realmente sendo musicalizadas? Tá? É isso que esse parâmetro questiona. Aspectos teóricos. Refere-se à conscientização intelectual da música, à aquisição dos conhecimentos específicos da linguagem musical, tais como a leitura e a escrita e as noções de forma, escalas, modos, harmonia. Será que o método está dando conta de ensinar esse tipo de coisa aqui? Execução, trata-se da prática musical, técnica e interpretação do repertório. Ou seja, como é que a criança, depois de passar
todos esses processos, na hora que ela estiver tocando uma música, será que ela está interpretando bem aquilo? Será que ela está tocando bem? Se ela está tá tocando de forma que ela está entendendo o que ela está fazendo ali, entendeu? Aí, composição e improvisação. Trata-se da produção musical, sua relação com a criatividade e com a improvisação. Será que a criança, depois de passar por todos esses métodos, ela conseguirá ter um- uma autoralidade, né? Ela conseguirá fazer alguma coisa autoral, né? Em vez de só tocar o instrumento, ela consegue compor, ela consegue improvisar, ela consegue tocar de ouvido, ela consegue fazer arranjo, enfim, ela consegue fazer essas coisas todas, ela tem, ela conseguiu fazer isso, é isso. O repertório inicial trata-se da escolha do material básico recomendado para o estudo, bem como a forma, apresentação e gradação sugerida. Estruturação do método refere-se à forma como se construiu o trabalho pedagógico de cada autor e os aspectos psicológicos. Trata-se da importância dada por cada autor aos fatores de motivação e de colaboração no ambiente de aprendizagem, tanto na classe de aula como em casa. Ou seja, a criança, depois que sai da aulinha de música, ela continua motivada para chegar em casa e estudar, treinar, praticar, né? Porque isso é importante. A criança tem que sair, né, da aula de música com todo o gás, chegar em casa e querer tocar também. Isso é importante. Bom, eu acho que eu vou terminar por aqui, porque eu já vi que esse quadro aqui é um negócio complicado, porque assim eu vou ter que fazer a musicalização, comparar os quatro teóricos, leitura, escrita, os quatro, execução, de um por um, e eu já estou cansada, né? A tia está cansada. Porra, eu falei pra caralho, né? Nossa. Então, aqui tem os pontos comuns, enfim. Eu acho que já deu para entender o que são essas técnicas pedagógicas musicais, né? A gente já falou das pedagogias, da pedagogia geral, né? E aqui nós estamos com a pedagogia musical, né? E então é isso. Espero que tenham gostado. Compartilhem, divulguem, inscrevam-se. Eu não sei nem quanto tempo vai durar esse negócio aqui, porque aqui no Zoom eles não dão assim uma sinalizada no tempo de gravação que a gente tem, né? E, e como eu
Posto material brutaço, né? Vai ficar grande esse negócio. Imagina. Bom, tchauzinho, saudações anarquistas para todos, paz entre nós e guerra aos senhores. Tchau.